Olá, olá, como é que vocês estão por aí? Hoje vai ser uma live muito legal para quem pensa em emagrecimento e exercício físico. Então, me dá o ok, já fala a cidade que você tá, fala o teu estado e é uma grande honra e uma alegria ímpar de novo compartilhar com você pelo menos esses próximos 45 minutos, 50 minutos aí. Só me dá o ok se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Vocês perceberam que, graças a Deus, eu consegui tomar banho, cortar o cabelo, fazer a barba. Coisas raras na minha vida. Tomar banho, cortar o cabelo e fazer a barba nessa época de quarentena. Porque aí você já faz aquele estilo rust, né? O que é esse estilo? É o estilo náufrago. Fica sem tomar banho, deixa aquela barbona e cabelo. E eu acabei optando hoje em dar uma arrumada aí. Então, um prazer. Laje, Santa Catarina. Hoje a gente vai ter o Edu, né? O Edu Reis aí, que é um grande nome, amigo pessoal da nutrição. Então a gente vai poder conversar um pouquinho, bater papo. Então, conselhos que eu dou: marquem os teus amigos. A minha querida amiga e parceira, professora, gente boa demais, Camila de Oliveira. Ela é uma referência aí na área de conflito, ansiedade, voltado a muito, também para o esporte, mas principalmente para a educação física da escola. Está terminando aí, está no meio do doutorado ali na São Judas. E vamos lá, vamos chamar o pessoal aí. Lucas, vamos lá. Hoje o assunto é legal. Quem não quer emagrecer, né? Então vamos tentar conversar com o Eduardo hoje para a gente falar. Já vou te chamar, meu amor. Ele está pedindo para chamar, ele é carente. É que eu gosto de fazer um suspense, Edu, entendeu? E aí deixa ter pelo menos umas 3.000 pessoas e a gente chama você. Pessoal, Salvador, Bahia. Vamos compartilhando, tem uma setinha ali. Já vai compartilhando para a turminha, vai convidando. Tá bom? O assunto é emagrecimento. Hoje a gente vai... Também o que eu peço? Para vocês entrarem na minha bio, entra no meu Telegram, entra no meu canal no YouTube. Para quem ainda não conhece, eu tenho 2 cursos aí de live class lançados, né? Um de obesidade e exercício físico e um de saúde mental do idoso e exercício físico. Tá tudo aí na bio. Entrou ali na bio, entra ali no link, tem um link, clica lá, abre aí. Então é legal, para vocês que não conhecem o meu trabalho na área voltada à obesidade e exercício, ficou bem legal esse curso. Acho que são 2 ou 3 horas de aula, e o de doença mental com foco depressão para idosos também está lá. É preço de prato feito e ainda feito em 5, 6 vezes. Então é só entrar lá. Vou chamar o Edu. Enquanto isso, vocês vão dando joinha, vão compartilhando aí, vão convidando as pessoas, tá bom? Vamos lá. Chamar o Dudu. Edu, faz uma grande gentileza para mim. Solicita para você participar, tá bom? Deixa eu ver se eu te acho aqui, ó. Se eu não te achar, aí eu vou pedir para aqui você, meu amor. Eduardo Reis não pode participar, é o que tá escrito ali. Então você tem que chamar aí, você tá me bloqueando. Falei para você não quer fazer live comigo. Me chama aí, Edu. Você não quis que eu adicionasse. Deixa eu ver aqui. Eduardo. O Eduardo ele tem que me chamar. Aguardando Eduardo Reis. Vamos ver se ele me bloqueia de novo. Se ele me bloquear de novo é porque o nosso amor está em crise. A gente brigou e nem eu sabia. Ele faz declarações de amor sensacionais em todas as lives. E vamos ver se hoje ele se declara, né? O sinal está tentando abrir aqui a telinha dele. Vamos ver se abre a telinha. Tá só rodando aqui a telinha do Edu. Vamos ver se entra, né? Estamos tentando. Girando assim, ó. Eduardo Reis saiu. Tenta de novo. Eu não sei, o teu Wi-Fi, falei que você faz 1 minuto. Falei, quer ver que teu Wi-Fi não vai querer funcionar? Tira do Wi-Fi e coloca no 4G.
Olha, olha que lindo, olha que cara fantástico. E olha, eu tenho uma coisa para te dizer, Edu. Eu cortei o cabelo hoje, fiz a barba, eu fiz uma depilação geral em todos os benefícios, pensando nesse momento vespertino com você e para você, junto com você. Você lavou a Mara? Lavei, tá tudo higienizado, tudo limpo. Passou, passou o álcool gel? Passei todos os lugares que você imagina. Para Passar o mim, cu na mão, viu? fantástico, fantástico. Du, eu tenho só a agradecer aí pela tua presença. Eu tenho assim, puta, eu sou da linha da transdisciplinaridade, mas que transpassa o convívio profissional. Eu gosto de ter amigos ao meu redor. Então, quando eu falo assim, o Eduardo Reis, ele é nutricionista, ele é bom. Porra, meu, eu nem sei se ele é bom. Ele engana bem, mas é meu amigo. Né? O cara é fantástico. Quando eu falo assim, fisioterapia, aí eu lembro de Vinícius de Moraes, que eu tive uma live com ele de lesões. Fantástico. Excelente escritor, Vinícius de Moraes. Carlos Gomes, pô, ele é bom pra cacete, mas é bom tomar cerveja com ele também, com o Abdala, ele é bom. O Abdala já é o do vinho, né? O Abdala, isso. O Abdala não é da nossa linha de uma boa cerveja artesanal, o Abdala já é mais... Deixa eu te contar um segredo. Claro, queria mandar um abraço aqui pro Rodolfo Zanin, pro Breno, pro tio Tigrão que tá aí, o Alexandre já fez uma pergunta aqui, um raciocínio muito bacana, mas a gente estava na IRSA 2017, e aí aquele negócio, que atenção, a gente chega meio tarde no hotel e aí não tem mais o que comer, né? Aí tava ali Nino, a Borrage, Abdala Ashur, Tavico Moscatello, todos eles com fome. Eu falei assim, ó, eu não sei vocês, mas aqui durante a IRSA e o Fitness Brasil eu não durmo, porque para mim é uma realização profissional estar entre os senhores. E eu tô saindo agora para ir fazer um lanche. Querem ir comigo? A gente quer tomar um vinho. Eu falei assim, ó, onde eu vou, você pode pedir o que você quiser. Aí o Abdala virou e falou assim, eu quero a lagosta. Eu falei, temos. Ele falou, então eu quero ir onde você vai. Levei eles pra Padoca ali na Radoc Lobo, perto da casa do nutricionista Thiago Barros ali. Aí eles escolheram vir, sentamos, aí eu fui reunir eles nunca tinham ido lá, né? Falei assim, amores, um pouco de descrição que nós estamos numa padoca gay, tá? Aí o Tavico já fez assim, pô, você tá indo na padoca gay? Eu falei assim, rapaz, esse lugar mais tranquilo de São Paulo que tem hoje é isso aqui, ué. Padoca tinha tudo, é lanche, é pizza, é carne, é salmão, e você foi que é o melhor lugar que tem pra vir aqui, ué. Aí até comeram hoje... bem? Comeram bem? Você tá doido? Lá é bom demais de comer. Bom demais. Edu, primeiro eu quero agradecer assim pela oportunidade de atrapalhar um pouco a tua rotina aí. Você também deve estar fazendo consultorias online, você deve estar naquela... Às duas da matina eu estava com o Gomes. A gente estava numa reunião. O Antônio Gomes não quer fazer live comigo, ele não gosta de mim, não me chama para dar aula no Cefit. Não me chama para dar aula no Cefit. Ô, mas é pidão também, né, velho? Daqui a pouco vai chegar no C, velho. Quero que o Antônio Carlos, o Guedes lá e o Fernando me chamem, junto com o Dilmar, me chamar para dar aula na pós de treinamento de força. Tô lá contando. Aí você zerou a vida, né? Tô esperando. Vamos lá, vamos bater papo. Nossa, o Gomes tinha 25 lives marcadas quando eu perguntei pra ele na segunda-feira. Eu falei, não vou nem marcar com você, não. Mas aí a gente tá vendo uns outros projetos aí. A gente tava ontem até as 2 e eu fui até as 7 da manhã ontem. Show de bola. Pode me incluir em algum desses projetos aí que vai ser um prazer. Eu acho que eu vou te chamar aqui já pra alguma coisa. Se Deus quiser. A nossa pós não abriu, né, de nutrição, a gente tá com expectativa, né, que era nutrição e fisiologia, né? Mas nós vamos, aquela topíssima? Aquela topíssima acho que vai pra Uberlândia. Tomara, tem que abrir, né? Tem que abrir. Tem muita Nossa, aquela pós lá ficou animal. O que é aquilo? Ficou muito boa. Du, vamos bater papo? Vamos falar sobre emagrecimento? Bora. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o Eduardo ele é da área da nutrição, mas ele tem uma visão completamente absurda do universo do treinamento, até porque ele respira treinamento desportivo e respira treinamento físico, de uma maneira geral.
Então, o Eduardo, eu costumo dizer, diga-me quem tu andas que eu direi quem és. Na verdade, a gente pode interpretar de várias formas, mas uma delas, certamente, é que você anda com gente do bem na educação física, você anda com gente do bem na medicina e você anda com gente do bem em todas as áreas do teu convívio. Então, logo de cara, a gente já pode tentar associar emagrecimento. Primeiro que eu acho que a linha do emagrecimento, eu sempre gosto de fazer um cenário antes para depois a gente bater no papo aí, né, Edu? O emagrecimento, a gente pode caminhar por várias vertentes aí. Pensar no emagrecimento no sentido de sobrepeso, que pode trazer algum comprometimento ou não metabólico, caso esse sobrepeso comece a trazer processos crônicos aí de inflamação baixa, mas inflamações crônicas, caracterizando por comorbidades relacionadas à obesidade e as suas comorbidades da mesma. Diabetes, síndrome metabólica, câncer e assim vai. Dislipidemia, alteração na endotélio, então a gente pode caminhar para isso. Entrando numa área mais clínica, de uma consequência que provavelmente a população brasileira ela se enquadra. É uma população que quase 50% está com sobrepeso, caminhando para um quadro de obesidade, que é considerado como uma grande pandemia, pensando em saúde metabólica. E a gente pode caminhar também para o lado do emagrecimento. Você vê que eu estou indo para um primeiro caminho, eu deixei claro qual a ideia. O segundo caminho, eu poderia associar o emagrecimento para aquela menina e aquele menino, aquele jovem, aquela jovem, aquele cara mais de idade, ou de 30, 40, 50 anos ou mais, que ele agora se dedica a uma estética. E ele quer ir para a academia e ele quer ter uma redução bem significativa do seu percentual de gordura, justamente para que a tua musculatura se torne mais visível, né? Então, a gente poderia não colocar só para bodybuilder, mas a população que gosta de academia, ela bate muito nessa tecla. Eu quero ser forte, musculoso, mas eu também quero ter um percentual de gordura reduzido. Principalmente para as mulheres, né? Que também tem uma relação da silhueta, vamos colocar dessa forma. Um abdômen bem trabalhado, um percentual de gordura equilibrado sobre a região do quadril, sobre a coxa. Então a gente pode caminhar para esse lado. O outro lado eu vejo do esporte. Recentemente eu vi uma matéria aí muito triste, né, do Esporte Espetacular, que foi um reprograma falando sobre os atletas de MMA, do descontrole que antecede a competição sobre uma redução drástica de peso corporal, que obviamente acaba atrelando a comprometimentos de performance e diretamente também à saúde, principalmente na relação do sistema nervoso central. Então, o que eu quero dizer com isso, Du? Eu quero dizer que quando a gente fala de emagrecimento, a gente pode percorrer para todos esses componentes, pensando em objetivos. Óbvio que quando eu penso em emagrecimento, vários fatores contribuem para a reflexão em emagrecer. Vários fatores. A gente pode pensar em genética, pode pensar em saciedade, pode pensar em hormônio, pode pensar em medicamento, pode pensar em relações comportamentais, idade, enfim. Vários fatores são importantíssimos para poder nós pensarmos em emagrecimento. Por isso que a transdisciplinaridade ela se torna importantíssima, né? Ter um nutricionista que possa te ajudar e orientar. E aí eu já abro um parênteses aí. Recentemente eu fiz uma pequena reflexão sobre a complexidade do emagrecimento, tendo a importância de uma transdisciplinaridade para que juntos venhamos trazer a possibilidade de um emagrecimento sustentável e saudável. A dependência de um psicólogo, às vezes a dependência de um psiquiatra, de um nutricionista, e assim vai. E uma das pessoas escreveu assim: você tá louco, que mundo que você vive? Como é que você vai falar de sobrepeso para uma população aí que vive na miséria, sem dinheiro, dizendo que tem que ter uma equipe transdisciplinar? Aí eu falei assim, olha, depende da maneira que você está entendendo. Se você está achando que a transdisciplinaridade, ela obrigatoriamente, um sujeito que precisa agora de uma orientação para poder ter um ajuste de reequilíbrio sobre o comportamento da vida dele, e ele não tem R$1 para poder pagar o nutricionista,
Aí eu falei assim, eu tenho, aí eu comentei, puta, eu tenho pessoas que podem me ajudar nesse sentido de orientação. E até a tua competência, não de prescrição, mas de orientação, todo profissional da saúde, ele tem essa obrigatoriedade de pelo menos orientar, de refletir, de organizar, de ajudar, e obviamente os passos a passos aí vão levando aí a uma mudança. Isso é claro. Agora, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer assim, diante de tamanha complexidade, e o emagrecimento, ele envolve também fatores aí de disfunções neuroendócrinas, várias coisas. Puta, Du, não é tão simples, né, falar de uma dieta, né? Não é tão simples falar que eu reduzindo o carboidrato ou fazendo jejum ou mudando tal para Y, a gente tem a solução da cereja do bolo aí. E aí eu jogo para você. Até porque, Du, eu acompanho você há um bom tempo. E uma coisa que eu admiro em você é que você primeiro interpreta quem é o sujeito e as necessidades calóricas desse sujeito. E dessas necessidades calóricas, há agora a tua reflexão nutricional para trazer os ajustes necessários. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você tem um tenista de 72 quilogramas e ele tem um gasto energético absurdo durante um treinamento, assim, no dia de treino, pode ter certeza que o consumo energético, pensando em calorias consumidas por macronutrientes, micronutrientes, pensando em bioenergética, é um valor completamente diferente do que, por exemplo, um cara de 70 quilogramas que fica no computador jogando joguinho, que é também do nível competitivo, só que é um joguinho, que ele tem uma posição muito mais, com menos gasto calórico, pensando em dispêndio energético, do que um atleta de tênis. Então, jogo para você e a gente bate um papo aí. Aí a gente vai trocando umas ideias sobre suplemento, sobre droga, enfim, vai falar um monte de coisas importantes aí. Legal. É importante a gente ressaltar, enquanto você estava falando, eu estava fazendo algumas anotações aqui. Eu queria mandar um abraço aí para o Rodrigo, que entrou aí agora mesmo, né? Nosso Jô Soares da Nutrição. Ele entrevista todo mundo, velho. Todo mundo que a gente um dia quis entrevistar, ele entrevista. Ontem estava numa live sensacional com o Rubens Gomes. Um abraço para você, meu amigo. Quando a gente fala de obesidade, a gente fala de um problema, né, mundial e que é multifatorial. Então, quando você fala aí sobre uma equipe interdisciplinar, isso é muito importante, porque pela saúde ou pela doença, você vai precisar desses profissionais alguma hora, que seja pela saúde, não pela doença. Ontem eu tô num projeto aqui com o Tavico, Tavico Moscatelli. Deixa eu só mostrar a tela que estava aqui ontem, que a gente estava olhando. Deu para enxergar Isso. aí? Essa aí eu conheço bem. Tá. Essa primeira tela, essa primeira imagem que a gente está vendo aqui é o artigo da Laura Materese, né? Que ela fala sobre fatores que influenciam a perda de peso. E uma interdependência. Isso. Aqui embaixo, a gente está vendo um artigo que é um pouco mais atual, falando sobre quais são os principais campos de influência. Então nós temos aqui influência social, produção de alimentos, consumo de alimentos, fator psicológico individual, atividade individual, nós temos biologia, nós temos todos esses fatores se relacionando de mesma forma. Então esse é um artigo um pouco mais novo, que é um mapa que criaram, onde o pessoal fala de até 100 variáveis a serem observadas no processo de obesidade. Então, tem muita gente, a gente fala, eu falo muito do pessoal que é baseado em evidência. O pessoal baseado em evidência é uma turma nova, estou falando de um pessoal que normalmente está formado há menos de 10 anos, e que eles entenderam que era preciso estudar artigos científicos para fazer a compreensão e a tomada de decisão da conduta prática. Só que tem um problema. Nós estamos virando uma população onde a gente quer ler artigo científico para tudo, para a gente ter base, para a gente conseguir fazer tudo. E o artigo científico agora ele começa a investigar um pouco de comportamento. O artigo científico agora começa a relacionar esses fatores que influenciam essa perda de peso.
Então, para a gente ter uma resposta sólida, e uma base sólida para a gente conseguir ter um padrão de resposta, vai um tempo, tá? Então, o que eu falo do pessoal baseado em evidência? Eles estão errados? Não, eles não estão errados, mas eles estão limitados às situações que os artigos científicos propuseram, tá? Eu me lembro aqui, desde quando 2000, 2001, eu ia nos ENAFs, eu ia nos COMAFs, eu ia nos principais eventos que tinham na época, e eu queria saber quantas gramas de proteína um bodybuilder precisava usar. É notório que esse cara pode precisar de mais proteína, sendo que ele é usuário de esteroide, sendo que ele pesa muito, é muita massa muscular, e ele provavelmente precisa de mais de 2 gramas de proteína em alguma situação. E ninguém nunca me respondeu e isso segue até hoje. Então, eu ficar preso em uma situação científica onde ela não ensaia um cenário real é a turma que a gente tem, é o nutricionista baseado em evidência. Então, eu fico limitado. Se eu for prescrever dietas com até 2 gramas de proteína, eu não vou fazer bodybuilder nenhum subir num palco de mundial, Mister Universo ou Mister Olímpia, igual a gente já trabalhou. Então, essa é uma limitação que a gente tem. Para profissionais com um pouco mais de experiência, é normal a gente perceber que esses profissionais eles migram da área esportiva para a área de comportamento. Cara, isso é notório. A gente tem uma nutricionista fantástica, que é a Márcia Dascal. Eu sempre uso muito o artigo dela, porque ela vem avaliando muito o comportamento das pessoas desde sempre. Ela trabalhava com a área esportiva e agora ela está muito na área comportamental, conseguindo entender um pouco mais essa complexidade do que é que move essas pessoas que levam para o sobrepeso e obesidade, ou então que levam para a tentativa do ganho de massa muscular, né? Então, hoje é muito mais importante, queria mandar um beijo para o meu coach Denis Foschini, entender esse processo de emagrecimento e todas essas variáveis, porque não é só uma balança calórica negativa. Esse artigo de baixo, que é um mapa genérico aqui do sistema de obesidade que eles estão chamando, eles relatam que sim, é necessário uma balança negativa. O que seria isso? Gastar mais energia do que a gente consome. Ótimo. E por que então, sabendo disso, a gente não consegue? Não é? Então você falou aí de sobrepeso e obesidade, uma das principais pesquisas que a gente tem no Brasil é a Vigitel, que independente do pessoal ficar criticando ela ou não, é a que mais vem dando dados pra gente desde 2006 aí. Ela tá falando pra gente que a obesidade, ela ultrapassa, sobrepeso, Léo, ultrapassa 58% da população brasileira. E ela é mais presente em homens do que mulheres. Agora, olha um dado interessante. A obesidade está ultrapassando 19, 20%, 19,8%. E os homens são menos obesos do que as mulheres. Os homens são menos obesos do que as mulheres. Mas olha que buraco. No sobrepeso, os homens têm maior sobrepeso do que as mulheres. Cara, nós estamos falando de 20% de obesos e de quase 60% de sobrepeso. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é para a galera que está sempre buscando ganho de massa muscular, ganho de massa muscular, ganho de massa muscular, ganho de massa muscular. Deixa eu te falar, bebê. Daqui a um tempo, você vai enjoar de tomar whey. Daqui a um tempo, você vai enjoar de tomar bomba. Daqui a um tempo, você vai ter filho, você vai ter outras prioridades. E o ganho de massa muscular agora ele não vai ser. O problema é que o seu peso corporal agora é alto. E agora, com peso corporal alto, você não é mais um bodybuilder em off-season ou pré-contest. Agora você é um obeso. Ah, mas eu faço 3 vezes de atividade física por semana. Obeso. Continua obeso. Se a gente for ver e avaliar, obeso. Ah, eu tenho muita massa muscular. Você tem muita massa muscular, mas tem muita gordura. Obeso. Você está obeso. Então a gente tem vários cenários que a gente tem que conseguir entender para saber como é que essa pessoa chegou lá. Exatamente como você falou. Quem é essa pessoa? Por que ela chegou ali? Né? Então tem muita gente que fala de gene OBOB, gene FTO, então já vai para a genômica do negócio ali. Ah, eu tenho carga genética. Beleza, tendo carga genética, então, o que nós temos que fazer? Tem pessoas que não podem parar nunca de treinar. Nunca. Porque realmente tem uma carga genética violenta para a obesidade. Eu tenho clientes que é assim, Léo. Treina todos os dias. Todos os dias, 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora, 1 hora e meia. O que vai variar? Varia o volume e varia a carga.
quantidade de trabalho. Quando essa pessoa para, vamos supor, eu tenho 2 que são assim, para por conta disso aqui, minha cabeça não tá boa. Em uma semana, Léo, ganha 10 quilos. Uma semana ganha 10 quilos. Você vai olhar e fala assim, cara, não é possível que aconteça um negócio desse. Eu tenho um cliente que ele chegou para nós obeso, e aí eu avaliei ele, bacana, 15 dias depois do retorno, eu avaliei de novo e falei assim, cara, acho que eu fiz uma avaliação errada. Pela primeira vez, em 14 anos, eu fiz uma avaliação errada. Eu vou por quê? Falei, cara, eu acho que ao invés de anotar 74, eu anotei 64. Ele falou assim, por que você está falando isso? Eu falei assim, não, porque você está com 10 quilos a mais. Ele falou assim, não, é porque eu comi. Eu falei, quem? Ele falou, não, eu comi muito. Eu falei, não, são 10 quilos em 15 dias. Ele falou, não, quando eu como acontece isso. Eu falei, não é possível. Aí, fomos ver dieta. Vai seguir? Vai. 5, 6, 7 vezes por semana. Aeróbios mais treinos resistidos. Voltou, menos 10 quilos. Cara, que balança energética é essa? Então tenta me explicar aí, baseado em evidência, o que é 10 quilos em 10 dias, 14 dias? Que aumento de ingestão calórica foi essa para ganhar 10 quilos? Então nós estamos falando aí que para ganhar 10 quilos nós precisamos de 7.700 calorias? O pessoal faz essas continhas aí. Então nós estamos falando de um cara que consumiu 77.000 calorias em 10 dias. Excedente do gasto calórico dele. Não faz sentido. Então é aí que o pessoal baseado em evidência trava um pouco. Por quê? Não é um fator só. Não é fator energético só. Entendeu? Então é complicado isso aí. E como é que a gente vai avaliar tudo isso aí? Por isso que eu estou te falando, tem muita gente do esporte migrando para o comportamento para conseguir entender isso aí. Cara, como é que a cabeça de uma pessoa e a genética dela condiciona ela para esse tipo de experiência? Que coisa absurda, né? Eu tive um cliente em Uberlândia que ele não gostava de musculação, Léo. E ele foi no médico, 180 quilos. Foi no médico, o médico falou assim, você vai morrer, eu te dou 1 ano de vida. Do jeito que você está, 1 ano você morre. Aí deu o start, é o que eu falei, se você não procura pela saúde, você vai procurar pela doença. E aí ele virou e falou assim, opa. Aí o médico dele falou assim, deixa eu te falar, tem um nutricionista amigo meu que ele é meio maluco, mas eu acho que ele pode te ajudar. E aí chegou lá no consultório, né, isso foi em 2008. Aí virou e falou assim, Eduardo, eu tô com... olha o médico, ele foi com o cliente dele no consultório, falou assim, o caso do fulano aqui é assim, se assado, e eu falei para ele que ele tem 12 meses de vida, e se ele mantiver essa estrutura dele. Como eu trabalhava numa clínica multidisciplinar, eu já chamei o fisiologista, já chamei o médico também da onde eu trabalhava. Falei assim, pessoal, temos que cuidar desse cara aqui. Só que aí, o objetivo é criar uma situação onde eu possa fazer com que ele encare experiências diferentes. Ele tem que fazer atividade física, mas eu tenho que preparar esse cara, porque ele não faz. Você vai pôr um cara desse na bicicleta, você vai pôr um cara desse na esteira, você vai fazer um cara desse de musculação, tem que ter um preparo para esse cara, para a gente conseguir colocar ele na atividade física e ele aderir. Primeiro ponto. E esse cara virou e falou assim, só tem uma coisa que eu não quero fazer, musculação. Nós falamos, tá porra, né? Aí os meninos lá já foram se preocupando, um abraço pro professor Alexandre, que também me ajudou bastante nesse início aí. E aí o pessoal foi preparando atividades diferentes, resistidas. E o que ele gostava, Léo? Bicicleta. Comprou uma bicicleta de spinning. Esse cara em 16 meses, de forma praticamente contínua, a gente fala que não é um decréscimo linear o emagrecimento, mas a gente tem fases onde a gente precisa colocar um pouco de aporte calórico, né? Para ressuscitar, às vezes, a taxa metabólica ou o gasto energético dessa pessoa. 16 meses, esse cara estava pesando 90 quilos. Fez a cirurgia, fez a abdominoplastia, tudo certinho, se mantém até hoje, 12 anos depois com o mesmo peso. Porém, ele já entendeu, não pode parar de treinar, não pode parar de fazer dieta. Então, pessoas com uma carga genética condicionante à obesidade,
realmente é um problema a mais. Agora, quais são os outros fatores? A gente pergunta muito assim, se tiver um churrasco de final de semana dos seus amigos, você vai manter dieta? Se tiver um churrasco, uma reunião da sua família, dos seus amigos, e você tem o treino de final de semana, você mantém o treino de final de semana para ir? Sim ou não? Sim ou não, você consegue manter a dieta? Porque a gente tem um problema cultural muito grave, né? Ah, viadão, não vai beber cerveja não. Ah, tá virando baitola, não vai comer picanha. Tá trazendo filé mignon. Esse é um problema cultural meio grave. Porque além de te levar pro buraco, você quer levar mais gente pro buraco com você, né? Então essa parte comportamental, cara, ela é super complicada e a gente tem que avaliar muito bem, né? E aí a gente tá falando de obesidade. Logicamente, teve o Alexandre 78 falou aí, falou assim, é bom que a gente vai falar que o pessoal aí tá só falando que é balanço energético negativo. Alexandre, realmente, definitivamente não é só balanço negativo, mas eu preciso dele. Isso é uma unanimidade. Eu preciso de um balanço negativo para tirar ou diminuir esse grau de obesidade e sobrepeso. Mas aí, lendo aqui no que eu falei para vocês, oferta de alimentos. A gente está fazendo uma pesquisa agora em época de Covid, nós mandamos aí para uma quantidade boa de pessoas, o professor Sérgio Gregório e Antônio Carlos Gomes estão direcionando isso aí para saber como que está a ingestão alimentar nesse período de Covid. A professora Tânia Rodrigues fez uma pesquisa também pela RG Nutri lá, e a gente está percebendo o seguinte, consumo de álcool aumentou, consumo de fast food aumentou e de comidas prontas aumentaram. Exatamente o contrário do que a Vigitel mostrava para gente. A Vigitel estava mostrando para a gente que o brasileiro, de pesquisa em pesquisa, vinha diminuindo cigarro. Comendo melhor. Vinha diminuindo a bebida alcoólica, aumentando o consumo de frutas, hortaliças. Legumes, verduras, isso. Diminuindo a inatividade, então as pessoas fazendo mais atividade física e diminuindo consideravelmente o tabagismo. Cara, foi tudo ao avesso agora com o Covid. As pessoas bebendo mais, recorrendo mais a fast foods, consumindo menos frutas, verduras, legumes, né? E então, olha só a situação que, na verdade, o Vigitel vem acompanhando desde 2006. O retrocesso que teve por conta do Covid, a gente está esperando um retrocesso de 10 anos em relação à avaliação que foi feita. Olha isso, em relação ao comportamento alimentar. Isso é muito sério, Léo. Então, assim, como é que... Só para trazer uma reflexão aí, o Moisés Vieira colocou, mas a situação é totalmente diferente. Eu acho que o que o Edu está trazendo de ponto aí, ô Moisés, é apresentar que a população, aparentemente, o que me dá a entender é que ela estava num processo de mudanças de comportamento. Ela estava na mudança de um comportamento, até porque a Vigitel começou a partir de 2006. De repente, no meio desse processo de mudança de comportamento social, ela tem uma interrupção catastrófica em todos os sentidos. E nessa interrupção, o que está apresentando aí, que o Edu está colocando, e outras pesquisas da área de nutrição e comportamento têm levantado, é justamente que essa pseudo-mudança de comportamento, me parece que ela não se fidelizou numa grande população. Ou seja, as pessoas voltaram aos hábitos que outra hora elas já estavam fazendo, por uma situação que foi colocada diante do coronavírus, como qualquer outra. Então é assim, isso é muito preocupante, porque se você for analisar no aspecto de saúde metabólica associado a sobrepeso e obesidade, me dá a entender que esse agravo de retrocesso, as curvas de sobrepeso, ela tende a aumentar mais. E as curvas de obesidade tendem a aumentar mais, principalmente para a população feminina. E não era isso para acontecer nesse exato momento dessa linha que estava apresentando o impacto positivo já de mudanças comportamentais. Então eu acho assim, Du, mais uma vez, a importância de N variáveis para poder atender a população. Dentre elas,
concordo plenamente. O suporte psicológico, o suporte de posicionamentos, de metas, de passo a passo, que envolve uma relação com o nutricionista que entenda de comportamento e não só clínico, o profissional de educação física que entenda de prescrição, mas ele entenda também de comportamento, o nutrólogo que entenda também da parte bioquímica, fisiopatológica, mas que ele entenda de comportamento, porque a gente percebe que isso daí foi colocado em xeque-mate, né? Como é que vai ser agora? A gente precisa entender. Eu tenho um aluno que era meu aluno da graduação, que ele trabalha numa empresa chinesa de fast food. Ele falou, Léo, nunca ganhamos tanto dinheiro como agora. Nunca ganhamos tanto dinheiro nesses últimos 6 anos como o Ling Ling, Shinenbok. E olha o que o Gugu personal falou aí, ó. E a mídia ainda vem falando que não é hora de fazer dieta. Realmente as restrições muito agudas de calorias, elas podem mexer um pouco no sistema imune, que é o que pode comprometer alguma pessoa. Mas o interessante é perceber assim, existe uma grande parte da população que não fazia dieta, mas exatamente, que queria fazer agora. Então assim, essa pessoa não mexe. Agora as pessoas que já estavam passando por uma restrição alimentar, não de forma muito aguda, mas que passavam por uma restrição alimentar, mas que conseguiram de alguma forma manter alguma prática de atividade de 1 hora, 1 hora e meia diária, 5 vezes por semana, esse cara provavelmente ele tem uma manutenção muito mais efetiva do que aquela pessoa que não tinha a recorrência de fazer isso rotineiramente. Logicamente, um acompanhamento com o nutricionista, mesmo que de longe aí nas telemensagens aí nos vídeos é importante, porque a longo prazo vai ocorrer ajuste metabólico, né? Então, assim, voltando ao que a gente falava aqui, então, existem N fatores aí que colaboram, então, para esse crescimento de sobrepeso e obesidade. E aí a gente tem, somada a oferta de alimentos, né? Vamos tirar para o nosso amigo não ficar chateado, vamos tirar esse momento de Covid-19 aí. Então a gente tem a oferta de alimentos prontos, fast foods. A composição desses alimentos, pode olhar a tabela nutricional, gente. A composição desses alimentos prontos nunca é boa. Ou excede muito carboidrato, ou excede muito gordura, ou excede demais proteína e gordura. Então nunca tem um equilíbrio, nunca tem equilíbrio, né? E aí, agora não tem como evitar, mas a parte financeira, como é que está todo mundo agora? Está todo mundo ganhando? Pelo que eu sei aí, mais de 50% da população está sem o soldo, Isso aí. né? Se você está sem grana, você vai no baratinho ou você vai continuar mantendo? Igual o pessoal me perguntou, eu tenho clientes que fazem 7 a 9 refeições por dia. Eduardo, mantém? Opa, calma aí. Vai conseguir treinar 5, 6 vezes por dia, igual você estava fazendo? Consigo. Mantém. Não consigo. Então vamos redimensionar isso aí. Não tem como ter essa quantidade de refeições por dia se a gente não tem gasto calórico, se a gente não tem promoção aí de ganho de massa muscular e tudo mais. Então, vamos equilibrar. Às vezes eu vou diminuir a quantidade de fracionamento. Mas quando eu diminuo o fracionamento mantendo densidade calórica, eu estou diminuindo o custo dessa dieta. Eduardo, aqui em casa nós estamos quebrado. Eu posso fazer sim 1 hora de atividade física, subir uma escada, alguma coisa. Não te prometo 6 vezes na semana, mais 3, mas eu estou quebrado. Provavelmente seja a hora desse cara diminuir bastante o fracionamento, manter a densidade calórica só para não evitar uma restrição aguda, mas eu estou mexendo no fracionamento e na densidade calórica. Então estou mexendo na quantidade de refeições e na quantidade de caloria ingerida. Cada indivíduo é de uma forma, gente, não tem como. Eu tenho um amigo que ontem virou e falou assim, ó, se continuar eu vou morar na sua casa, que eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Quem dera que coubesse aqui na minha casa, até receberia. Mas então, nós temos uma situação de alarme grave. E a parte financeira é uma coisa que pega demais, porque todos esses fatores que nós estamos falando, eles estão interligados. Pegou a parte financeira, eu pelo menos sou assim, pegou a parte financeira, eu fico doente aqui. Claro. Se eu fico doente aqui embaixo eu fico inteiramente comprometido. Então todos esses fatores, eles se relacionam. Então não adianta falar assim, só porque acabou o dinheiro você não vai parar de fazer dieta. Ô, meu amigo, tem tanta coisa envolvida aí, não é só porque acabou o dinheiro. Entendeu? E aí você tem que pensar também, normalmente o pessoal que já está em obesidade, provavelmente tem algum uso de fármaco.
Tem algum medicamento envolvido aí na história, né? Então, a gente tem que conseguir compreender a dimensão disso aí para falar assim, eita, esse cara aqui é um pouco mais complicado. E uma coisa, não é vergonha admitir que não consegue trabalhar sozinho. Até porque só o profissional de educação física não faz, só o nutricionista não faz, só o médico não faz. Por isso que você falou dessa interdisciplinariedade dos profissionais, isso é importantíssimo. Porque o médico não pode prescrever exercício, o médico não pode prescrever dieta, apesar que de vez em quando a gente acha uns gurus aí. Mas cada um desses profissionais, eles são capacitados e competentes para gerir a sua função. E querendo ou não, eu conseguindo manipular muito bem a dieta, eu vou auxiliar o seu trabalho de prescrição de exercício. Eu na dieta, você prescrevendo exercício, vamos ajudar a vida do médico, do cardiologista desse cara. Então, como você falou, tudo isso se relaciona. Então nós temos alguns fatores novos que o pessoal vem discutindo bastante. Microbiota intestinal, dietas muito ricas em proteínas, não favorecem microbiota intestinal. Quantidades grandes de açúcar e de gordura não favorecem microbiota intestinal, apesar que tem que ter gorduras. Mas não estou falando de comer bacon, não estou falando de comer ovo inteiro. Tá? Então a gente sabe que com o tempo essa obesidade ela vai ter alguns impactos metabólicos e fisiológicos. E aí o pessoal já começou a falar também aí sobre a relação de leptina e grelina. Isso começou a ter uns 10 anos aí. Isso agora está um pouco mais estudado. Um abraço para o Júlio também. E vem aí essa leptina e grelina, resistência à insulina, e aí agora começa a trazer uma coisa que é da área da educação física, porque é uma coisa que vocês estudam muito, a resistência à insulina e essa sensibilidade à insulina, né? E agora eu começo a trazer aí vários fatores que, logicamente, somado com uma balança negativa energética, vão me ajudar no processo de emagrecimento. Lembrando que a gente tem algumas coisas que interferem também, religião, cultura. Virei vegano, virei vegetariano. Como é que a gente vai trabalhar isso tudo, né, Léo? E a gente pode também relacionar, se a gente for jogar para a tua área, né, não é nem a minha, vamos jogar as duas, né? Essa relação, eu gosto da palavra transdisciplinaridade, né? Eu gosto da transdisciplinaridade porque a transdisciplinaridade ela significa que esses profissionais eles estão conversando. Quando a gente fala assim, eu estou trabalhando interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, ela não me garante que os profissionais se falam. Significa que o sujeito está sendo atendido por N profissionais, mas esses profissionais não se comunicam com o bem que é o cliente ou o paciente. Então a transdisciplinaridade ela me leva a entender o seguinte. O Eduardo, ele quando vai fazer um ajuste energético para um sujeito que objetiva emagrecimento ou ele está com quadro já inflamatório, típico da obesidade e as suas comorbidades, eu entro com uma intervenção do treinamento. E a intervenção do treinamento, para mim, ela não existe mágica. Para mim, Léo falando, eu não vejo nada melhor e nada pior. Eu vejo que há uma necessidade de uma quebra, de uma desorganização, leva um ajuste, depois uma quebra, um novo ajuste. Por isso que eu não consigo associar uma única proposta de intervenção, pensando em exercício físico, diante de uma dose, diante do efeito. Mas quando eu tenho isso planejado ou organizado previamente, entendendo que também pode ser modificado no processo, eu sou, quer queira ou não, se eu atendo uma população que é de obesidade e ele precisa alcançar resultados favoráveis para a melhora da obesidade ou do emagrecimento, o profissional da nutrição, ele tem que ter também essa relação do que eu tenho planejado, pelo menos em N sessões, pensando em atividades, seja de força, seja de endurance, seja as duas juntas, seja trabalho de flexibilidade, para poder também ter uma relação de estruturar também o seu planejamento. Justamente para trazer o quê? Vou colocar um aluno que eu estou atendendo. Ele chegou para mim e falou, Léo, eu quero voltar a ter treino. Eu falei, tá bom, vamos lá, mas eu quero reduzir peso. E o que ele fez? Eu orientei, até pedi para ele te procurar, para ter a consultoria aí online, para ele poder ajustar um pouco a cabeça dele. E ele falou assim, Léo, tudo que você conversou comigo, eu não estou fazendo. Eu falei, então começamos bem.
que você não está fazendo? Ah, eu parei de comer. Eu falei, então você está fazendo muito mal. Ah, eu parei de comer, mas é só para você entender, porque aí a carga de treinamento talvez tenha que diminuir. Eu falei, olha, obrigado porque você está sendo transparente, porque senão ia ficar uma coisa estranha na minha cabeça, né? Eu dando treinamento, mesmo que seja moderado, e o sujeito tendo uma percepção absurda de cansaço, por mais que ele esteja descondicionado. Mas é muito mais questão energética do que questão de condicionamento. E aí, é muito comum isso daí. Então, o que eu quero dizer assim para você, jogar para você agora? Essa relação da dependência que nós temos, do ajuste nutricional, junto com o ajuste da prescrição, para mim ela é fundamental. Então, o que eu quero também jogar? Então, não adianta o pessoal da nutrição também falar assim, ah, eu sou favorável somente à dieta low carb, ou eu sou dieta da zero carbo, ou eu sou a dieta agora da lua, agora eu sou a dieta do sol, agora eu sou a dieta não sei do quê. Então, são tantas coisas que a gente deve analisar para poder falar desses pontos aí que foram mencionados, que, de novo, volta àquela fala que a gente começou no início. Não é tão simples assim, né? Vou te mostrar aqui, como eu falei para vocês, eu estou num projeto com o Tavi, que aqui a gente está falando de emagrecimento, e eu estou levantando alguns tipos de dietas, né? Porque a gente vai falar disso aqui. Esse aqui é um artigo de 2017 que saiu na Nutrientes. Não sei se está dando para ver aí, ô Léo. Deu? Uhum. É uma tabela falando as dietas, o que é que elas se propõem, a recomendação calórica, e tem uma dependência com exercícios, né? Essa é uma das tabelas aqui, estão relacionando mais de 100 tipos de dietas, né? Eu vou te mostrar, tem uma outra aqui também. Esse artigo você vai me dar de presente? Ah, depois a gente pode... Ah, mas isso é uma coisa mais fácil do mundo, artigo é mais fácil. Manda para mim depois no WhatsApp. Tá. Aqui também é um outro artigo, que é o da Matarese, da Laura Matarese de 2014, que eu falei para vocês que é os fatores que influenciam a obesidade, né? Também falando sobre o tipo de dieta, qual que é o nome, vantagem e desvantagem, se tinha exercício, se não tinha, e as principais modificações que ocorriam. Então, assim, eu conversava ontem também com o Rafael Carvalho, é muito bom conversar com o Rafael, cara. Acho que a área dele é legal pra... Discutir com ele é muito interessante, porque você começa a entender como ele entende os artigos, como ele faz a leitura, como ele processa as informações. Ele se coloca também na posição de professor, tipo assim, não critico o trabalho, porra, difícil pra caralho pra fazer isso aí. Só que a gente tava falando assim, não tem como a gente encenar a gente fazer um cenário perfeito na publicação, ainda mais com limitação de verbas. Então, mas isso gera, às vezes, algumas conclusões onde o pessoal começa a deturpar um pouco as informações. Tá? O que eu estou querendo falar com isso? A gente já sabe, são mais de... Tem um levantamento aqui, são mais de 1000 dietas. 1000, Léo. 1000, são mais de 1000 dietas. E até hoje a obesidade e sobrepeso sobe. Então, mesmo sabendo que existem várias dietas, mesmo sabendo da atividade física, e sabendo da balança energética negativa, continua subindo a obesidade, sobrepeso. Ah, que a dieta cetogênica, a dieta low carb. Amores, primeira coisa, não adianta você fazer uma dieta se não houver adesão. Então tem gente que fala assim, comigo tem que ser na porrada. Falo, beleza, vai ser na porrada, mas quanto tempo você aguenta a porrada? Então teve uma cliente que virou e falou assim pra mim, Stuart, comigo os negócios tem que ser na porrada. Eu quero fazer cetogênica. Eu virei e falei assim, quanto tempo você aguenta? Porque essa cetogênica que você me contou não é uma cetogênica. Então essa cetogênica que pode comer bacon à vontade, ovo... Não, peraí. Existe um controle entre gordura saturada e monopoli. Não vai comendo bacon à vontade, carne à vontade. Não é assim, não. Tá? As fontes de ômega 3 são fontes vegetais. Então tem que ter um equilíbrio da ingestão dessas gorduras. Não existe a melhor. Então assim, ontem nós discutimos, é bom que assim, né, a gente discute pelo telefone que não tem jeito de sair no braço, igual o Gomes fala, né? Mas, por que de fazer a cetogênica? Tem muita gente que fala assim, Eduardo, a cetogênica é para diminuir a glicemia e a resistência à insulina. Perfeito, ótimo. Olha só, você quer diminuir a glicemia e a quantidade de insulina de um cara, mas quem é ele? Eu vou contar um artigo de 2019 que saiu também, eu não estou com ele na tela aqui,
o pessoal pegou e fez o seguinte, você ia fazer a refeição, só que eles falaram o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos comer primeiro a salada e os legumes, depois 10 minutos a refeição. Um outro grupo vai comer o carboidrato, depois o restante, 10 minutos depois o restante da refeição. E o outro vai comer a proteína, 10 minutos depois a refeição. Sabe o que eles descobriram, Léo? Você já foi lá numa família Mancini, lá em São Paulo? É uma cozinha tradicional italiana. Próxima vez que encontrarmos em São Paulo, então, você vai jantar comigo lá. Você vai pagar? A gente conversa lá no dia, tá? Tá bom, porque tá bom. depois que embebeda, né? Teu cartão é black. É black, acabou o limite, estourou tudo. Aí, você vai pedir lá, então você vai pagar por cabeça, o que vai acontecer? O cara vai chegar e falar assim, então tá jóia, você vai escolher seu prato principal, mas salada primeiro. Veio a salada. Tem ali as entradinhas, que são um punhado de matinho com pão e tal, não sei o quê. Mas o tradicional, o que é? Salada. Acabou a salada? Acabou. Escolhe seu prato. Você vai lá, escolhe seu prato, vem o prato, você come o prato, né? O que está dentro do prato, não o prato, não precisa dessa fome. Aí ele vem e te oferece um café. Aí eu te ofereço um café e te manda embora. Se você quiser, você pede uma sobremesa. Por que eu estou te falando isso? Olha a ordem. Essa ordem é antiga. A gente falava muito de comer a salada antes. Por incrível que pareça, nesse artigo ele comprovou isso aí. Quando a gente come os legumes e as saladas antes do prato principal, a quantidade de insulina liberada é muito baixa em relação a quem come, por exemplo, o carboidrato antes. E a quantidade e a glicemia também é bem mais baixa. Então a ordem da ingestão dos alimentos é a mesma refeição. É a mesma refeição, só mudou a ordem. A ordem do que eu vou comer primeiro interfere na quantidade de insulina e da glicemia pós-prandial. Então, assim, eu vejo algumas discussões, essa é a melhor. Eu não acho. Quando já fala assim, essa é a melhor, eu já mando. Eu não acho. Não, mas ela diminuiu gordura abdominal, ela diminuiu o percentual de gordura. Eu virei e falei assim, qualquer dieta hipocalórica faz isso, meu bebê. Por que você quer essa? Ah, é porque ele tinha resistência à insulina. Fez atividade física? Fez. Fez dieta hipocalórica? Fez. Vai ser resolvido. Agora, o que é o problema? Lá na década de 40, 1936, 37, a gente teve um cara muito relevante na nutrição que chamava Pedro Escudeiro. Ele falava sobre quantidade, qualidade, proporção e adequação. São as 4 leis da nutrição, tá? Então, peraí, toda vez que você for comer, todo mundo que tá aí na live, presta atenção, toda vez que você for comer, ó, Abdala vai pagar. Abdala, Só faltar. O Abdala é o cara mais rico, mão de vaca pra caralho esse aí, velho. Mas não quis fazer live comigo, viu? Ele falou que não gosta de mim. Ah, não, e me recusou esses dias também, fica tranquilo, tá? Ele tá estrela. Sempre foi. Tá. Agora tá mais. Popstar. Agora subiu, ele vai ser reitor, vai ser reitor. Olha pra mim, todo mundo aqui, quando for fazer uma refeição, olha pro seu prato, olhe pro seu prato. Lembra daquela figurinha ridícula que ensinava as crianças a comerem? Quantidade de carboidratos, uma pequena porção, quantidade de proteína, uma pequena porção, muito legumes e saladas. Lembra daquilo ali, olha pro seu prato e pensa, qualidade, como é que tá a qualidade do seu prato? Mas não vem de fififi, não, eu sou bodybuilder, aqui tem proteína, cala a boca. Olha pro seu prato, vê se não tem carboidrato demais. Ah, eu não posso comer batata e arroz? Pode, se a quantidade dos dois somados forem adequados. Olha a quantidade de carboidrato do seu prato, olha a quantidade de proteína do seu prato e olha a quantidade de legumes e saladas. Vê se existe qualidade, se a quantidade está correta, se a proporção está correta e se essa harmonia existe nesse prato aí. Então toda vez que você for comer, para e olha. Então tem nego que faz um sanduíche, faz dessa grossura aqui, daqui até aqui é frango, aqui é uma fatia de pão, aqui é uma fatia... Não tem harmonia aí, amor. Não existe uma proporção adequada nesse prato. Então, é conceito básico. Então assim, antes de você escolher uma dieta que seja pancada, por que você não começou a se adequar? Se adeque. Primeira coisa, o pessoal me pergunta assim, Eduardo, o que eu tenho que fazer? Cores. Cores. Direto, todo mundo que posta uma refeição aqui, se
Se é cliente meu e posta, fala, cores, cadê as cores desse negócio? Vai postar um prato feio de jeito? Parece que você tá comendo uma havaiana sem aro, caralho, tudo branco. Cores. Cores. Pra galera aí dos Endurance, muitas cores. Muitas cores. Não adianta ficar lá vou lá na farmácia e busco uma vitamina C. Não é assim que a vida acontece, não. Vai lá e busca sua acerola, seu morango, seu mirtilo, seu blueberry, seu açaí. Mistura tudo isso aí, faz um smoothiezão depois do treino e toma. Quantidade de antocianinas, de antioxidantes, tudo que tem ali dentro é muito melhor que qualquer vitamina C que você vai comprar na farmácia. Não existe a melhor dieta. Existe a forma de conduzir. Então eu fiz uma dieta cetogênica, qual foi a adaptação que eu tive? Bom, esse indivíduo diminuiu triglicérides, ele diminuiu a gordura abdominal e diminuiu o peso corporal e também gordura. Ok. Então esse cara agora, ele está acostumado com baixas quantidades de carboidratos. Cauê, te amo. Só que agora existe aquela resistência à insulina, provavelmente ela já praticamente é bem menor. Se você colocar carboidrato agora na dieta desse cara, ele vai encher de novo. Principalmente porque não tem glicogênio lá dentro. Aquela dieta com alta quantidade de proteína fez com que o volume de glicogênio diminuísse. Por isso o peso corporal também diminui. Ele perdeu água, ele perdeu glicogênio. Então agora, qual que é o próximo passo? Esse cara não aguenta mais a dieta cetogênica. Será que eu posso migrar para uma low carb? Então vou adicionando carboidratos aos poucos, não de forma linear, mas de forma oscilatória. Segunda, quarta e sexta são treinos mais pesados, ele come um pouco mais, terça cai, quarta sobe, quinta cai, sexta sobe, sábado e domingo cai de novo. Então qual é a forma que eu vou administrar isso? Então o que o Rafael falava ontem na nossa conversa é conseguir entender quais são as adaptações metabólicas que cada tipo de dieta faz para que você possa aumentar a adesão e o tempo que essa pessoa fica em dieta. O Júlio falou que, excelente nutricionista, ele falou exatamente isso. É o tempo de adesão à dieta. E acho que uma coisa que é importante aí, né, é a relação do prazer de comer, né? Acho que às vezes as pessoas elas ficam tão bitoladas em seguir um procedimento nutricional que ela perde algo que é fantástico. O quanto que é gostoso ter uma alimentação que você tem prazer em comer, de uma maneira equilibrada. Então eu sempre falo assim, tudo que é ruim, você não vai querer fazer durante muito tempo. Ela pode até surgir um efeito de uma maneira temporal. O que você está colocando de florinhas aí? É você que está colocando? Não, né? Saiu umas flores em cima de você. Eu acho que você está meio... Sou eu. Nossa, mas você está lindo. Que horas são, Du? São 14h55. Então vamos às considerações, voou, né? Finais. E aí depois você manda para mim. Passa muito rápido, mas é um prazer. Depois a gente pode fazer, achar algum ponto específico na conversa aí. É que a gente deu uma visão geral. Vamos falar da dieta low carb e como que deveria ser o treinamento para uma pessoa que busca esse tipo de alimentação. O pessoal tem muita dúvida sobre dieta vegana e hipertrofia muscular, como é que funciona aí. Boa, ótimo. Então, eu discuti isso aí ontem. Então, tem muita coisa aí. Dá uma palhinha só sobre esse daí e dá a conclusão final. Dieta vegana e hipertrofia e fecha, vai. Aí dá o tchau e aí você manda para mim. Vamos fazer depois uma dessa, que eu acho que é interessante. Vegetarianos, veganos e hipertrofia. E beleza. E vamos falar sobre também a relação da diabetes. E aí a gente também fala da alimentação, diabetes, hipertrofia, manutenção de massa muscular. Então são duas. Tá bom, fechou. Só não vem falar. Eu tenho ciúmes quando você usa outros fisiologistas aí na área, viu? Eu fico um pouco ciumado. Comigo você não conversa assim. Você falou do Rafa aí. Entendeu? Eu fico com ciúmes. Não, o Rafa é daqui. Eu sei, o Carvalho, eu tenho ciúmes. Rafa vai ter neném. Vai! Eu pensei que ele era estéril, pensei que ele não tinha condições. Não, eu já arrumei até a muda de árvore já para levar para ele. Aquele bezerrinho que foi o último, sabe? Aquele bezerrinho que saiu meio tortinho. Rafa é bodybuild, velho, versão natural. Bom, fala as considerações finais aí. Então nós vamos fazer duas então, veganos, vegetarianos e hipertrofia e uma de diabetes, exercício e nutrição. Perfeito. Ok? Manda tchau, falta 10 segundos. 10 segundos e manda pra mim, rapidinho.
Pessoal, obrigado. Não dá nem tempo de despedir, 10 segundos. Mas aí as próximas lives a gente quer ver vocês também. Beijo para todos, obrigado. Beijo no coração, printem a tela, manda para mim, manda pro Edu. Deus abençoe todos vocês e obrigado por essa oportunidade. Me Edu. manda o print da tela e me marca, tá? Vamos lá, gente. Beijo. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Du.